Todo louvor pertence a Allah. A Ele pedimos proteção, porque quem Allah encaminhar jamais será desviado, e quem Ele desviar jamais será orientado. Testemunhamos que não há divindade que mereça adoração exceto Allah, o único sem parceiro algum. Como testemunhamos que Muhammad é seu servo e seu mensageiro, o enviado de Allah como misericórdia para toda a humanidade. Que a paz e as bênçãos estejam sobre seu mensageiro, seus familiares, seus companheiros e quem seguir a sua guia até o dia do final. Meus irmãos muçulmanos, minhas irmãs muçulmanas, Deus no Corão Sagrado menciona para nós várias passagens sobre uma inimizade. Esta inimizade é histórica. Esta inimizade começa antes do ser humano ser criado. É a inimizade do Satanás com o ser humano, onde Allah fala no Corão que o Satanás é vosso inimigo e tomai ele como inimigo. Vemos na surata de número 38, que tem um nome chamado Sad, uma das letras do Alcorão, onde Deus fala a parte dessa inimizade dizendo: إذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم إبليس اللعين أن يضل ويريد إغواء وإضلال. Allah, louvado seja, na surata 38 diz a história de Adão. E quando o Senhor disse: eu criarei do barro o ser humano. E quando Allah soprou a alma, o espírito do ser humano, ordenou que todas as suas criaturas se prostrassem para Adão. Começando dos anjos, todos se prostraram, exceto Lúcifer. E na surata, no versículo 18, disse que Lúcifer, kana min al-jinn, era um dos jinn, desobedeceu a ordem de seu Senhor e não se prostrou. Então Deus disse: ó Lúcifer, o que te impediu de prostrar para aquilo que eu ordenei, para aquilo que eu criei com minhas duas mãos? Tu ficaste soberbo? Ou tu se sente glorificado? Então Lúcifer disse: ó Senhor, criaste do barro e eu fui criado do fogo, eu sou melhor que ele. Disse Lúcifer: eu sou melhor que ele. O criaste do barro e me enviou, eu fui criado no fogo. Então Deus disse: saia do paraíso e fique eternamente no inferno. Então Lúcifer disse: ó Senhor, me tolere até o dia do juízo final. Allah disse: tu serás tolerado até o dia do juízo final. Então Satanás disse: o Lúcifer, pois jurando pela tua glória, qala fa bi'izzatik, jurando pela glória de Deus, eu desencaminharei todos os teus servos, exceto aqueles que tu escolheste e se confiam em ti. Assim começou a inimizade do Lúcifer, que era jinn, estava entre os anjos, com a criação de Deus, Adão, o nosso pai. E essa inimizade perpetua e é contínua até o dia do final. Disse um grande sábio do Islã chamado Ibn Qayyim. Um grande sábio do Islã chamado Ibn Qayyim, ele deu um exemplo dizendo: o coração do crente é como uma fortaleza, e o Satanás é o inimigo que quer tomar conta dessa fortaleza. E essa fortaleza existe portas.
E o dono dessa fortaleza tem que conhecer as portas que o Satanás pode entrar. E quem não conhece as armadilhas do Satanás e nem as portas pelo qual o Satanás entra, é pego de surpresa. E será esse o nosso assunto hoje, o desvio, como Satanás desvia os humanos e qual o motivo da sua inimizade. E depois disso também as maiores portas que o Satanás desvia o ser humano. A primeira deles, como disse o sábio chamado Ibn Qayyim, Ashirku Billah, a idolatria. Sabemos antes por que Allah mencionou a surata várias passagens. Por que Allah mencionou várias passagens falando da história do Lúcifer e de Adão? Para nós tomarmos isto como exemplo e nos afastar da sua tentação, porque Allah fala no versículo do Corão: Alam ahada ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Allah diz no Corão, na surata número 36, por acaso, ó filhos de Adão, não disse para vocês, não adorem o Satanás? E o que é adorar o Satanás? É explicado em outro versículo. Ya ayuhannas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwat shaytan. Na surata 2 diz o seguinte: ó humanos, comam da terra aquilo que é lícito e saudável, e não sigam as trilhas, as pegadas do Satanás. E na surata número 35 o Altíssimo diz que o Satanás é vosso inimigo, tomai-o como inimigo, que aqueles que atendem o chamado do seu inimigo, do Satanás, cairá no inferno infernal. Allah mencionou nossas histórias verdadeiras, contando para nós, para tomarmos um cuidado desse inimigo. E esse inimigo está sempre querendo desviar o ser humano. Por quê? Porque ele acredita que o motivo de ele ser expulso do paraíso foi o ser humano. E o Satanás jurou, dizendo: pela tua glória eu desviarei todos os humanos. Aqsama iblisu billahi jalla jalalu. O Satanás jurou por Deus, louvado seja. O Satanás jurou por Deus que iria desviar todos os humanos. E existem muitos muçulmanos que não juram por Deus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man kana yahlif falyahlif billah ou liyaskut. Quem for jurar, que jure por Deus ou fique quieto. Tem gente que jura: wa hayat abi, wa sharf jaddi, wa bi lihyati, wa bi ummi, wa bi abi. Tem gente que jura assim: pela honra do meu pai, pela honra da minha mãe, pela minha vida. É haram, é proibido. Não pode jurar a não ser por Deus. Porque o profeta diz: quem jurar, que jure por Deus ou fique quieto. O Satanás jurou por Deus? Será que uma pessoa vai jurar por outro que não seja Deus? E o Satanás jurou por Deus. A'udhu billah. Man yahlif falyahlif billah. Quem jurar, que jure por Deus. Então a inimizade de Satanás começa aí, querendo desviar todos os humanos. O primeiro desvio que Satanás quer, para botar os humanos todos no inferno com ele, é fazer as pessoas cair no kufr e no shirk billah jalla jalal. Cair na idolatria, associar algo a Allah em incredulidade. Por que isto? Porque quem morre mushrikan, idólatra, incrédulo, sua morada será o inferno. A idolatria e o kufr. Assim o Satanás tenta desviar as pessoas. E o Satanás não somente desvia os muçulmanos, como desvia toda a humanidade. Como o Satanás desvia toda a humanidade? Afastando eles de conhecer o Islã, impedindo que as pessoas conheçam o Islã. Por isso que esta guerra de informação, de acusarem o Islã de terrorismo e de religião retrógrada e de religião que não ensina paz, não prega o bem e a unicidade, tudo isso é para afastar a humanidade de crer em Allah, louvado seja. Tudo isso min khutuwat shaitan, tudo essa guerra contra o Islã desde a época da criação de Adão. Essa guerra
ideológica, propagandística contra o Islã começou com Adão, começou de Lúcifer com Adão. Não é de estranhar, meus irmãos e minhas irmãs, as tentativas de tentar perseguir o Islã e os muçulmanos para afastar a humanidade de conhecer a verdade. E vão permanecer assim na idolatria e na incredulidade, como que era o Satanás. O Satanás, ele quer que a pessoa cometa o shirk. O objetivo dele é entrar no inferno, os humanos. Então a maior porta que ele encontra é o shirk, a idolatria. Tanto é que na época do profeta Noé, alaihi salam, não existia, até a de Adão, como disse Ibn Abbas, como está no livro Sahih al-Bukhari, durante 10 séculos não existia idolatria. Existia pecado, que é diferente de idolatria. A não ser na época de Noé, quando existia homens virtuosos, morreram esses homens bons, pios e virtuosos. Então Satanás disse para as pessoas, esses homens estão mencionados na surata chamada Noé, o nome deles, Ya'uq, o Nasra. Esses homens mencionados eram homens virtuosos. Eles morreram e o Satanás veio para uma geração dizendo: reúnem-se todo dia, um dia por mês, um dia por ano, para se lembrar deles. Começou assim. Passou outra geração: por que vocês não fazem imagens para se lembrar deles? Fizeram as imagens. E passou outra geração: por que vocês não começam a partir de hoje, já que tem as imagens? Eles eram pessoas boas perante Deus. Invoquem eles junto com Deus. Pode ser que essas pessoas solicitem, vão facilitar você chegar até Deus. Criaram intermediários entre os humanos e Deus. Assim começou a história da idolatria. Se o muçulmano, se o ser humano em geral, e o muçulmano específico, está livre da idolatria, está livre da incredulidade, e o Satanás sabe que o muçulmano não vai cair na idolatria, ele joga um outro jogo. Começa ele cair, faz ele cair nas inovações. Bid'ah. Faz cair na inovação. Sabe que aquela pessoa não vai cometer idolatria e nem incredulidade. Começa essa pessoa a inventar coisas na religião. Ou criar coisas dentro da religião que não existe. Essa pessoa acha, não tem problema. Como que não tem problema? Fazer algo que o profeta não fez. E o profeta disse, kullu, toda bid'ah é uma invenção, dalala, é um desvio. Se a pessoa diz, salima min ash-shirk wal kufr, ash-shaytan yuharrifuhu ila al-bid'ah. Se livrou da idolatria e da incredulidade, o Shaitan faz arrasta a pessoa para onde? Para inovar coisas na religião. Começa a inventar coisas na religião. E temos o Islã, algo chamado Sunnah, que é o ensinamento, a prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde disse, aleikum bi sunnati, sigam a minha sunnah, sigam meus ensinamentos, e a sunnah dos califas bem encaminhados. Então, se o Satanás não consegue dizer a pessoa da idolatria, puxa ele para a invenção. وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ يَجُرُّهُ إِلَى الْكَبَائِرِ. E se consegue o ser humano, muçulmano, livre da idolatria, da incredulidade, das falsas interpretações do Islã e da inovação, arrasta ele para cometer os grandes pecados capitais. Só que o Satanás não diz para a pessoa, okfur, largue a religião, abandone o Corão, deixe o Islã. Satanás não diz isso. Como você foi forte no monoteísmo e na Sunnah, ele te puxa para os grandes pecados. Só que o Satanás não chega dizendo para você, cometa obscenidade, a usura, obscenidade, paganismo. O Satanás não diz, começa a escada para o grande pecado, as-sagha'ir, os pequenos falhas, os pequenos pecados. Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحَقِّرَاتِ ذُنُوبِ, cuidado com os pequenos pecados. E disse também dos primeiros muçulmanos, os pecados pequenos são como uma montanha, e as montanhas foram construídas com pedras pequenas. Então arrasta o ser humano para os pequenos pecados até cair nos grandes pecados. E quando esse crente cai no grande pecado, o Shaitan não deixa ele. Ele quer voltar para Allah, quer se arrepender, quer pedir o perdão de Allah. O Satanás, o maldito, يجعله يقنط
Al-Qunutu bit-ta, Al-Qunutu min rahmatillah. E quando o ser humano faz vários pecados, o Satanás arrasta ele então para se desesperar da misericórdia de Allah. Fica achando: eu já cometi isso e aquilo, fiz aquilo, como eu vou voltar para Allah? Isso é armadilha do Satanás, que ele não fez que a pessoa cometeu o pecado, agora não quer que ele se arrependa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Ma min abdin yatawadda fa ahsana udu'a fa salla rak'atayn illa ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Não há nenhum crente que faça a ablução perfeitamente, reze 2 genuflexões, sem que Allah perdoe seus pecados. Meus irmãos, Satanás arrasta o ser humano por pequeno pecado, de pequeno em pequeno, até ele desprezar os grandes pecados, comete as grandes falhas. Quando comete a grande falha, o que Satanás faz? Não te arrepende. Não adianta. Tu é hipócrita. Como é que tu reza e comete pecado? Então larga o salá. Tu comete pecado e não vai na mesquita, abandona a mesquita. Esta é a armadilha pior do Satanás. Faz o crente se desesperar da misericórdia de Allah. E se o crente se livrou da idolatria, se livrou dos grandes pecados, caiu numa outra armadilha do Satanás, al-hirsu wa-tama'. Cai numa armadilha chamada a ganância. Cai numa armadilha chamada ganância. Porque se ele entra, o Satanás entra no coração do ser humano através da porta da ganância, yahsabu anna malahu akhlada. Acha que seus bens vai lhe tornar imortal. Entra na ganância, khalas, estraga o coração e a visão. Cadê aquele que estava sempre na mesquita rezando, adorando Allah, lendo o Corão? Está juntando dinheiro e riqueza, juntando riqueza, dinheiro e riqueza. E isto é lícito, halal, é legal, é permitido. Quando torna-se proibido? Quando essa ganância te impede, te afasta da recordação de Allah, louvado seja. Se entra na ganância, começa a riba, a'udhu billah, a usura e os juros. A'udhu billah. Ya ayyuhalladhina amanu, dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ó fiéis, deixam de mão, larguem a usura, se realmente sois crentes. Por acaso a usura, wal-ghish, enganar, wal-khud'a, wal-kidhb, wal-khiyana, wal-ghadar, alaysat abna at-tama'? Por acaso a usura, golpe, mentir, falsificar, enganar, roubar, não é todos filhos da ganância? Se entra no Satanás, entra através da ganância, pode ser um monoteísta puro, não cometer bid'a, cumpre as orações do horário devido, leu o Corão, mas se perdeu na ganância, la ilaha illallah. Vem, destrói todos os akhlaqiyat, todo o caráter do muçulmano sai destruído através dessa ganância. O salat, a oração, ele desconhece. Por quê? É a ganância. Não tem tempo nem para Deus, nem para ele, nem para sua família. Por quê? Da ganância. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos tomar o cuidado com Satanás, o maldito, que ele quer sempre desviar o ser humano. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wastaghfirullah li wa lakum wa likum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi waliyyus salihin. Alhamdulillahi waliyyus salihin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Testemunhamos que não há divindade não ser Allah, protetor e orientador dos tementes, e não tomou como inimizade a não ser os rebeldes e os iníquos. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre seu servo e seu mensageiro. Meus irmãos, Allah diz no seu sagrado livro: Ya ayuhan nas, ó humanos,
Inna shaitana lakum adu, o Satanás é vosso inimigo. Não toma ele como inimigo. E como nós vamos ignorar as armadilhas do Satanás, depois sabemos que ele quer nos levar para o fundo do inferno? A idolatria, os pecados, a ganância. E tem um pecado, poucos, raramente alguém se salva dele. Esse pecado, que Allah nos livre, todos nós, nossos corações, nossos olhos, nossas línguas e nossos ouvidos. E esse pecado, se essa pessoa se livra da idolatria e da invenção, se livra dos grandes pecados, se livra da ganância, cai nesse pecado que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith narrado por Abu Huraira, como na Sunan Abi Daud: Iyakumul hasad, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. A'udhu billah. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Essa armadilha de Satanás, quase ninguém escapa. Como o profeta disse no hadith autêntico narrado por Abu Daud, o profeta disse: cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Porque a inveja corrói as boas ações da mesma forma que o fogo queima madeira. Quem se livra da idolatria e das invenções, das obscenidades, da ganância, pode cair nessa armadilha de Satanás. Haza babun arid, haza bahrun la nihayata lah. Essa porta grande e esse mar que não tem fim, que é a inveja. Na'udhu billah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos advertiu das armadilhas de Satanás. E a armadilha que Satanás consegue destruir todo mundo é a partir da inveja, do hasad. Na'udhu billah. Como dizem os sábios, al-hasad, a inveja, ma salima ibn Adam, ma salima minhu ibn Adam, falkarimu yukhfih, wal-laimu yubdih. Disse assim o ser humano, nem o ser humano está livre da inveja. Porém o nobre, ele reluta e esconde ela. E o maldoso solta ela. Porque se entra hasad, entra inveja, destrói famílias, destrói casamentos, destrói negócios. Filho não fala com pai, irmão não fala com irmão. Se entra a inveja, destrói toda a coisa, tudo que é da religião. Se entra o hasad, Satanás, a partir da inveja, entra o quê? Su'uvan. Pensar mal dos muçulmanos no sentido de imaginar, o fulano fez aquilo porque ele está querendo aquilo. Fulano foi na mesquita porque ele quer aquilo. Ele não veio na mesquita porque ele está pensando aquilo. A'udhu billah. E se entra isso na vida, como o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, hiya al-haliqa, é a navalha, la tahliqu ash-sha'r, bal yahliqu ad-din. Tahliqu ad-din. É a navalha, não corta o cabelo, mas corta a religião. Satanás entra por essa porta, começa tudo que ela proibiu. Começa as mentiras, começa a falsidade, começa a perseguição, e se afasta, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith sahih, está no Bukhari e no Muslim, que o Satanás desistiu de ser adorado na Península Arábica. ولكن التحريش بينهم. Que o Satanás desistiu de ser adorado na Península Arábica, porém ele está fomentando. Ele está forçando as pessoas umas com as outras. E é o hasad. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como Allah, louvado seja, em todo o seu livro, fala para nós as inimizades do Satanás, e fala também dos meios que Satanás desvia o ser humano, ele também botou a solução. Botou uma solução. Quando a pessoa se sente atentada por isso, diga: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amparo-me Allah contra o Satanás maldito. فإنه ليس عليه سلطان
Satanás não tem autoridade para aqueles que se confiam em Allah, para aqueles que se voltam para Allah, para aqueles que se apegam a Allah. Leitura do Alcorão Sagrado, Kalamullah, leitura do versículo do trono, leitura dos 3 últimos suratas do Alcorão, é a cura para todos os males. A leitura do Surat al-Fatiha é a cura para todos os males. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos que o Satanás é inimigo declarado dos humanos, e devemos tomar cuidado das armadilhas de Satanás, porque é assim que ele divide toda a humanidade. E se ele desviar os muçulmanos, irá desviar todas as pessoas do mundo. Porém, Laisa alayhi sultano, o Satanás não tem autoridade sobre aqueles que confiam em Allah e nele pede proteção. Na'udhu billahi minash shirk, na'udhu billahi minash shirk, wa minal ma'asi, wa minat tama', wa minal hasad. Allahumma salli wa sallim wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.